Sejam bem-vindos ao meu canal Chester News. Neste Chester News especial, eu quero falar sobre profecias bíblicas, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, de guerras, né, de conflitos aumentando ao redor do mundo, e muitas pessoas de várias religiões, ou até mesmo que não seguem nenhuma religião, as pessoas ficam preocupadas com o que as escrituras dizem nesse momento, né? Eu, há 10 anos atrás, em 2013, eu lancei o livro A Chave de Davi, o Deus de Abraão, que além de tecnologia e relações internacionais, eu gosto também de estudar teologia, né? Eu não sou formado na área, mas eu gosto de estudar. Escrevi um livro nessa área 10 anos atrás. Esse aqui, ó, A Chave de Davi, o Deus de Abraão. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo. Ele não tem fins comerciais, eu não lancei com editora nada, eu não busco lucro, nada. Eu só lancei o livro mesmo para... Foi uma vontade de dar a minha interpretação para as profecias do juízo final, né? Muitos acham que estamos vivendo o juízo final com essa questão conturbada do terrorismo em Israel, do Hamas, né? Enfim, eu não vou entrar nessa questão, mas veja que interessante o que eu escrevi. Está na Amazon em 2013, eu lancei esse livro há 10 anos atrás. Sobre o quê? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu sei que tem várias interpretações sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, mas na minha interpretação, no Chave da Vida de Abraão, eu interpreto que os quatro cavaleiros do Apocalipse seriam, na verdade, quatro grandes guerras mundiais. Por que cavaleiro, na minha opinião? As guerras eram travadas por cavaleiros, né? Por homens em cima de cavalo. Então, na minha opinião, cavalos quer dizer guerras, né? E na minha interpretação, os quatro cavaleiros do Apocalipse aqui no Chave da Vida de Abraão são quatro grandes guerras mundiais. Então eu vou ler aqui para vocês que querem ter né, ver como que estão as interpretações. Eu fiz esse livro aqui em 2013, há 10 anos atrás, né? Então é isso. Em Apocalipse 6:1, o primeiro cavalo, né? Fala assim: E havendo o cordeiro aberto os selos, olhei e vi um dos quatro animais e dizia com uma voz de trovão: Vem ver. 6:2 E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Bom, esse aqui é meu comentário, né? O cavalo branco, na minha opinião, significa a falta de existência de uma organização internacional como a Liga das Nações e a atual ONU. Então, eu falei assim, eu interpretei o cavalo branco dessa forma. Vou falar uns comentários meus, isso aqui não é o Apocalipse, é os comentários meus do meu livro. Guerra mundial envolvendo várias nações. Esta foi a primeira guerra mundial pela falta de existência de um organismo internacional de promoção da paz, como as Nações Unidas atua, e pela existência de vários impérios ao mesmo tempo. Como a Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, através de um acordo de paz que resultou dessa Primeira Guerra Mundial, representada pelo cavalo branco, que representa o nascimento da futura ONU, o trecho foi-lhe dado a uma coroa, na minha opinião, quer dizer, foi dado poder sobre as nações da Terra, esse organismo que precedeu a ONU, a Liga das Nações. Ou seja, na minha opinião, na Chave da Vida de Abraão, a Primeira Guerra é o Cavaleiro Branco, que criou a Liga das Nações e depois a ONU. Então essa foi a Primeira Guerra Mundial. Aí eu vou continuar aqui, e isso é o Apocalipse, a Escritura, 6:3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver, 6:4, né, do Apocalipse. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz na terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Bom, Segunda Guerra Mundial, cavalo vermelho, né? O que eu simbolizei aqui é o cavalo vermelho simboliza os nazistas para que foi dado que tirasse a paz na terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada, que significa grande poder militar. Então, na minha opinião, o segundo Cavaleiro Vermelho, ele representa a Segunda Guerra Mundial com os nazistas, né? O cavalo vermelho, as bandeiras dos nazistas eram vermelhas, então, na minha opinião, eu escrevi isso aqui em 2013. Bom, agora é o mais interessante. Fala sobre a terceira
e a Quarta Guerra Mundial, que ainda está por vir, né? E é muito interessante, né? Porque fala sobre, talvez, a atualidade. 6.5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. A balança é o símbolo do direito, né? Da justiça. Ou seja, na minha opinião, a Terceira Guerra Mundial vai ser feita por causa de uma grande injustiça, né? Uma balança significa um restabelecimento da justiça. Tem aqui no meu livro A Chave da Vida de Deus de Abraão, né? Aqui, ó, Israel e a Palestina, a Segunda Guerra Mundial dos nazistas e a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, né? Cavalo branco, o vermelho e esse negro, ó, tem a ver com Israel e a Palestina. Por quê? Olha que interessante. A Terceira Guerra, os meus comentários há 10 anos atrás, 2013. A Terceira Guerra Mundial, que ainda está por vir, representada pelo cavalo preto com uma balança na mão, significará que começará com uma grande justiça, né? A balança na mão do cavaleiro negro, que revoltará grande parte do mundo. E realmente as pessoas estão revoltadas tanto com o terrorismo do Hamas quanto a resposta de Israel. O trecho, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, significa que será por razões comerciais também de uma grande crise econômica. Os israelenses estão fazendo o quê? Uma restrição econômica na faixa de Gaza. Então está dizendo aqui no Apocalipse que vai ter uma restrição de comida, de mantimentos, igual está acontecendo, Israel está fazendo em Gaza, está cortando a eletricidade, está cortando o trigo, né, que é a comida. Então, aí é que eu falo aqui, né? O trecho, e não danifiques o azeite e o vinho, simboliza as árvores derrubadas por Israel das oliveiras palestinas. Então, no Apocalipse está falando aqui, ó. Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Ou seja, uma injustiça econômica, um embargo econômico, é o que está acontecendo atualmente na Palestina. E não danifiques o azeite. As oliveiras palestinas estão sendo derrubadas. Os palestinos eles costumam ter oliveiras que criam o azeite. Então aqui no Apocalipse está falando, não danifiques o azeite e o vinho. Então eu interpretei que o terceiro cavaleiro negro, a Terceira Guerra Mundial, começaria em Israel e a Palestina devido a essa questão do azeite, das oliveiras palestinas que estão sendo derrubadas, uma grande justiça aí que o mundo ia revoltar o mundo inteiro. E é o que está acontecendo na atualidade. Eu não quero dizer que eu tenho razão ou não, mas foi isso que eu interpretei em 2013, há 10 anos atrás. Eu vou dizer uma coisa, os 4 animais eu interpreto assim, é que eu vou falar eles agora. Judeu representa o leão representa a tribo de Judá. O cordeiro, ou um boi pequeno, um bezerro que é visto em Apocalipse, são os cristãos, na minha opinião. Jesus, ele é o cordeiro de Deus, né? A águia que é visto no Apocalipse, na minha opinião, são os Estados Unidos da América, que é o império que existe na atualidade, né? Leão é Israel, a águia é os Estados Unidos, cordeiro são os cristãos, né? Europa, Estados Unidos, né? Os cristãos em geral, e tem um animal com cara de homem, ou seja, o homem ele é muito reverenciado na cultura árabe, islâmica, muçulmana. Então, o homem do Apocalipse, os 4 animais, eu interpreto como leão, os judeus, a águia, os Estados Unidos, o cordeiro, os cristãos, que podem ser os europeus, os americanos também, porque eles são a maioria cristã, e o homem são os árabes. Desses 4 animais que eu interpreto aqui nesse livro, A Chave da Vida de Abraão. Então eu falei assim, o trecho, ouvi uma voz no meio dos 4 animais, quer dizer que a guerra irá iniciar por Israel, leão, pela águia, Estados Unidos, pelos cordeiros, né, cristãos, Europa e outros, ou pelo homem, países árabes. E será nossa interpretação devido ao conflito entre judeus e árabes devido ao impasse na Palestina que está jogando 2 povos, seguidores da luz, uns contra os outros. Ou seja,
No meu livro A Chave de Davi, o Deus de Abraão, eu interpreto que judeus, cristãos, islâmicos, muçulmanos são seguidores do mesmo e único Deus de Abraão. Quem tiver interesse em estudar mais o meu livro sobre as profecias do juízo final, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, de graça, o link para quem quiser ver, né? E tem mais. Essa é a terceira guerra mundial do Cavaleiro Negro, que talvez envolveria aí essa questão da Israel e Palestina, que causaria uma injustiça, o trigo, a questão do trigo quer dizer um racionamento de comida que está tendo na faixa de Gaza, e não danifiques o azeite e o vinho, tem a ver com a derrubada das oliveiras aí pelos soldados e os colonos israelenses. Então, na minha opinião, né, eu posso estar errado. Deixa eu também dizer uma coisa: interpretações bíblicas de qualquer religião, qualquer escritura, judaísmo, cristianismo, islamismo, a gente tem que respeitar todas as interpretações. Por quê? Os livros sagrados, eles refletem o espírito, a alma e a evolução de quem está interpretando. Então, nenhuma interpretação é certa ou errada. Você não pode tirar sarro, desrespeitar nenhum tipo de interpretação. Eu lembro que tiraram sarro na internet que um pastor de uma igreja que ele abriu, ele pegou, você tem que se nutrir da palavra de Deus. Ele pegou a Bíblia e comeu. Nem isso a gente pode tirar sarro. Porque se Deus permitiu ele arrancar um pedaço da escritura e comer isso e viralizar, é porque é a vontade de Deus que seja assim. Por mais bizarro que seja, a gente tem que respeitar todas as interpretações, exceto, óbvio, aquelas que prejudicam a vida de outras pessoas, né, que são interpretações extremistas, que são contra a lei, são contra o direito internacional, contra a vida, porque Deus, nas maiores religiões, ele é a favor da vida, do amor, da paz e da união, né? Em alguns trechos específicos, interpretam de forma equivocada aí, e só em casos. Algumas escrituras, como a Torá e o Alcorão, elas citam momentos de guerra, mas assim, são momentos exceção, uma exceção. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo é a favor da vida, da amizade, do amor, da união, inclusive entre os diferentes, entre os judeus, cristãos e islâmicos. Então, a guerra é uma exceção da paz, né? A matar um inimigo, isso é uma exceção, tanto no Alcorão quanto na Torá. E o cristianismo também, né? Os cristãos pegarem arma nas cruzadas para defender Jerusalém foram momentos de exceção, porque o cristianismo em geral prega o amor, não perseguir judeus, igual aconteceu na época da Inquisição, que a Igreja Católica matou judeus por crime de judaísmo, né? Os islamismos hoje eles matam os judeus e cristãos por intolerância religiosa, os católicos já fizeram isso também no passado. Então, quanto mais a humanidade evoluir, isso vai ser cada vez mais reprovável. Se Deus quiser, isso vai ficar cada vez menos aceitável em toda a humanidade, né? É o que a gente espera. Bom, e aí tem a Quarta Guerra Mundial. Essa, na minha opinião, é a pior. Por quê? Bom, vamos lá. 6.7 do Apocalipse, né? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. 6.8 E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. O inferno é o quê? Muito quente. Um calor muito grande seguia esse cavaleiro amarelo. E foi-lhes dado o poder para matar quarta parte da terra. Ou seja, um quarto da humanidade vai perecer nessa Quarta Guerra Mundial do Cavaleiro Amarelo. O que eu entendo, né? Interpretei que o Cavaleiro Amarelo do Apocalipse representa a Quarta Guerra Mundial. Aqui, ó. O símbolo atômico, o símbolo do urânio é amarelo, né? Então, a bomba atômica, o urânio, todas essas cores são representadas pela cor amarela. Então, a Quarta Guerra Mundial, na minha opinião, respeito as outras interpretações, falam que o cavalo um é fome, o outro é peste, o outro é guerra. Beleza, eu já vi essas interpretações. Mas a minha, na minha opinião, os cavaleiros representam grandes guerras mundiais.
Por quê? Se o quarto cavaleiro fala que 1/4 da humanidade vai morrer, então esse cavaleiro amarelo indica que todos os outros cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, são grandes guerras, porque o segundo cavaleiro mesmo, vermelho, que foi a Segunda Guerra Mundial, foi dado uma grande espada, ou seja, um grande poder militar, né, para os nazistas causarem uma destruição imensa na humanidade. Então, na minha opinião, a interpretação mais correta dos 4 cavaleiros do Apocalipse, respeitando todas as outras, são 4 grandes guerras mundiais. Então, essa do Cavaleiro Amarelo é a 4ª Guerra Mundial. A 4ª Guerra, esse aqui são meus comentários, né, no meu livro. A 4ª Guerra Mundial será nuclear e dizimará 1/4 da população mundial, com guerra, fome, pestes, doenças e com as feras da terra, né, caos social, segundo as escrituras. A cor do urânio é um pó amarelo e o símbolo também é amarelo. A parte foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, reforça a interpretação de se tratar de uma guerra mundial, pois só envolvendo muitos países poderia ter esse poder de destruição, exceto as forças da natureza. Bom, enfim, esse é o livro que eu fiz sobre religiões e profecias, né? Então, na minha interpretação, as 4 guerras mundiais seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu posso estar certo, posso estar errado. Aqui eu interpreto, tá aqui na capa, não sei se dá para ver, né? É o Gênesis, que é do primeiro livro da Torá, Antigo Testamento, o Apocalipse, o último livro da Bíblia Hebraica, e algumas suratas do Corão que tem a ver com o juízo final também, com todo respeito também ao Deus de Abraão, a Alá, que é o mesmo Deus único de Abraão. Na minha opinião, isso vai ficar claro após todas essas tribulações. Eu não digo que eu estou certo ou que eu estou errado, mas eu fiquei surpreso porque quando eu escrevi esse livro, eu não sabia que tinha uma questão de soldados israelenses e colonos israelenses destruírem as oliveiras dos palestinos. Eu não sabia disso. Eu fiquei surpreso, porque quando eu vi uma notícia na BBC agora em outubro de 2023 de uns palestinos chorando que o soldado estava cortando a oliveira palestina, eu lembrei logo do meu livro de 10 anos atrás, que eu escrevi na época sem saber disso daí. Eu juro por Deus, eu não sabia que o azeite vinha das oliveiras e que tinha essa questão das oliveiras aí em Israel e Palestina. Eu escrevi esse livro há 10 anos atrás, 2013, né? Para quem acredita em profecia, o meu livro é mais uma opção aí que existe. Posso estar certo, posso estar errado, mas infelizmente tem outras profecias que dizem que a Primeira e Segunda Guerra Mundial foram próximas e dizem também que a Terceira e a Quarta Guerra Mundial serão próximas também. Então eu não quero alarmar ninguém, mas segundo a minha própria interpretação ali dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a Terceira Guerra Mundial seria uma injustiça entre Israel e Palestina, que é o que está realmente acontecendo. Tem a questão do azeite, de derrubar as oliveiras dos palestinos, tem a questão do trigo, a balança na mão é uma grande injustiça, né, que pode ser tanto o terrorismo do Hamas quanto o sofrimento dos civis palestinos sem comida, que tem a parte do Apocalipse que fala uma medida de trigo, né, um racionamento de comida. Então, o Apocalipse fala sobre isso claramente ali. E se a gente estiver vivendo esse momento, vai ser muito difícil, porque a gente vai enfrentar aí possivelmente uma terceira guerra mundial, segundo a profecia do Apocalipse, e segundo outros teólogos, a terceira e a quarta guerra mundial seriam próximas. Então, a terceira guerra mundial não seria atômica, mas seria envolvendo Israel e os palestinos. Então, estamos bem próximo aí, talvez, disso que aconteça. Vamos orar e torcer para que não ocorra isso. Mas a quarta guerra mundial, se houver também, será atômica e vai matar 1/4 da humanidade. Se eu não me engano, são 9 bilhões de pessoas, né? Serão bilhões aí de mortos aí. E diz que o inferno segue o cavaleiro amarelo. O inferno é um calor muito grande. Então, talvez a Terra, por várias explosões atômicas, ela
esquente, ela vai virar um inferno e também vai virar um caos social. As pessoas vão morrer por pestes, por guerra, por fome. Talvez o inverno nuclear que falam, né? Deixa o ser humano sem alimento por um tempo. Então aí eu acho que, se for verdade a minha interpretação, espero que eu esteja errado de fundo coração. Eu não gostaria que existissem 4 guerras mundiais. Eu deixo isso aqui bem claro, não torço para que isso ocorra. Isso foi uma inspiração que eu tive para escrever esse livro aí sobre profecias bíblicas. Mas eu fiquei assustado quando na época, eu nem sabia que tinha essa questão dos israelenses derrubar as oliveiras dos palestinos. E está no Apocalipse que o cavaleiro negro tem uma balança na mão, tem o trigo, um racionamento de comida e tem uma grande justiça que vai aí revoltar o mundo inteiro, uma balança, né? Balança quer dizer justiça ou uma injustiça, ou restabelecimento da justiça, tanto faz, né? Então, eu desejo boa sorte a todos, né? Tomara que o mundo não passe por isso, porque é dito também que as profecias do Apocalipse, se a gente orar, se a humanidade merecer, a gente não passa por essas tribulações. Mas a gente está vendo que o estágio a ONU está se deteriorando, a população mundial parece que em 3 semanas voltou 1000 anos atrás, né? A ONU se despedaçou, né? Israel se ameaçou sair da ONU, ameaçou o secretário-geral da ONU pedir a renúncia, enfim, são momentos muito difíceis aí. Embora eu fale mais de relações internacionais, meu canal também fala de religião, profecias, espiritualidade. E quem quiser o meu livro Chave da Vida de Abraão, eu vou deixar no link da descrição do vídeo aí. E que Deus abençoe e proteja todos nós, né? Tomara que isso não ocorra, mas se ocorrer, é porque é a vontade de Deus mesmo. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.